satisfação estar aqui falando com vocês nesse nosso novo programa, né, que vem agora aí para trazer mais informações para vocês nesse momento que nós estamos vivendo e que vire uma prática daqui por diante esses encontros, né? Aproveitar que nós estamos nesse momento aí de reclusão, muitos, né, estão enfim, muitas dúvidas surgindo, a necessidade de mudança a cada instante. A gente tem essa missão de estar mais próximo de todos vocês com informações relevantes em relação ao mercado. Então, a gente tem, inaugurando esse programa hoje, não poderia ser na melhor companhia, né, que o nosso diretor financeiro, Clive Botelho, que vai está em home office, e aí a gente vai fazer aí uma troca de informações aí sobre esse mercado, como é que é esse posicionamento em relação ao coronavírus, o que a gente pode fazer de diferente, quais são as expectativas de mercado, né, um momento em que há uma guerra de informações, né, muita informação, emissoras puxando para tudo que é lado, políticos, cada um tomando um posicionamento, e nos causa estranheza, e nos causa uma certa insegurança em relação ao mercado, ou seja, como está se comportando o mercado de crédito no mundo, como está se comportando, como vai ser, qual a expectativa daqui por diante em relação ao nosso mercado, em relação ao mercado como um todo, o que se pode esperar, né? O que nós sabemos é que vai exigir uma mudança de comportamento, né? Já entende-se que vai ter uma mudança de um crescimento, uma evolução natural das pessoas, né? Em função dessas limitações que a gente tem tido, mas também há uma mudança no conceito de negócio. Haja vista, por exemplo, o mercado de delivery, né, que cresceu aí, o mercado da internet, informações aí da última semana, cresceu mais de 7% nesse período, restaurantes que não faziam delivery tiveram que se adaptar rapidamente, supermercados que não trabalhavam com esse formato começaram a trabalhar rapidamente, enfim, todo mundo se adaptando a esse novo cenário. Então eu quero chamar com muito orgulho, muito carinho, quero agradecer o Clive aí pela participação, muito obrigado, eu sei que como diretor aí, nesse momento que o Banco BMG está vivendo, eu sei que é muito difícil conseguir um espaço na sua agenda, mas muito obrigado aí pelo carinho. Junto com a gente está o Osmar, está toda a nossa equipe de técnica e também o Gilmar, que trabalha lá com o Clive na área de investimentos. Então, vamos lá, chama o Clive pra gente aí, vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado aí por essa oportunidade. Eu acho que é um momento excepcional aí da gente esclarecer esse momento que infelizmente, ninguém imaginava que o mundo fosse passar por um impacto que o coronavírus está causando, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. A gente vai discorrer sobre isso, né? Quão impactante ele é e o que os governos estão fazendo para sair de uma maneira mais rápida sobre desse impacto do coronavírus. Então, preparei aqui, bem informal, né, como tem que ser, uma série de slides e vamos trocando bola aí, vamos perguntando, vamos esclarecendo, vamos interagindo entre nós. Então, a primeira coisa importante é entender um pouco mais sobre coronavírus, né? Covid-19. A gente escuta aí na TV a toda hora, né? Tudo quanto é coisa que todo canal aí fala demasiadamente sobre isso. Vamos entender, né? Esse Covid-19, né? Ele vem, a origem é na Ásia, outros Covids já existiram na Ásia, teve um bastante impactante no mundo, lá em 2000, chamava SARS, e o Covid-19, infelizmente, é uma evolução, né? Ele vem aí de uma origem animal, e através da origem animal, passa para o ser humano, tem mutações e afeta de uma maneira bastante importante o ser humano, né? Então, ele é causador de problemas respiratórios agudos, né? Assim como foi o SARS lá em 2000. O primeiro caso identificado do Covid-19, do coronavírus, todo mundo sabe, né? Foi lá em dezembro de 19, levou um tempo para a China divulgar, mas foi em dezembro de 19, uma província
tudo na China é grande, né? Uma província de Hubei, no município lá localizado nessa província, Wuhan, em Wuhan cresceu rapidamente, né? A disseminação do coronavírus, do Covid-19, foi muito rápida, mas a China, ela como ditadura, para alguns casos, nesse caso ela fechou o Wuhan, né, literalmente, né, não deixou ninguém sair. Obviamente que, como começou em dezembro de 19 e a gente os controles só foram adotados a partir lá de janeiro, de final de janeiro, muita gente já estava contaminada, e como tem muito fluxo de pessoas para a China, em feiras, o mundo inteiro participa indo na China, né? Essa contaminação, depois a gente vai ver que ela disseminou para os 5 continentes do mundo, né? E esse vírus, ele é muito contagioso, né? Ele é altamente contagioso, né? Entra no corpo humano aí pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Então, ele é transmitido por contato físico, né, com a secreção das pessoas infectadas, né? E a partir do momento que infecta o corpo humano, obviamente que é passível de contágio, aí vai numa progressão, né? O sabão, lavar a mão, né, é importante demais, ou o álcool em gel, por exemplo, ou o álcool 70, porque ele dissolve, ele quebra a membrana desse vírus, né, e causando a morte desse vírus, né, por quebra da sua membrana. Por isso é importante demais a gente estar sempre aí lavando as mãos, como recomenda o Ministério da Saúde, o OMS, ou sempre adotando essas prevenções de álcool e mantendo o distanciamento no mínimo entre as pessoas para evitar contágio. Infelizmente, as pessoas idosas acima de 60 anos ou pessoas que tenham doenças pregressas são bastante alvo do Covid, porque como ataca o pulmão, né, gradativamente o pulmão, ataca primeiro as veias respiratórias e depois, quando ele ataca o pulmão mesmo, você precisa entubar as pessoas, você precisa ter leito, ter doses, ter especialistas que dão doses de oxigenação, na tentativa que o Covid não destrua as células do pulmão e não causa a morte. Por isso que o sistema de saúde ele não pode ter muita gente, porque precisa de leito, precisa de aparelho respiratório e precisa de especialistas lá para aplicar as doses de oxigênio. Uma pessoa aí pode contaminar, né, algo entre 1,6 a 2,4 pessoas no mínimo, então ele é altamente contagioso. Então vamos passar aqui por um outro slide, né, outro slide onde a gente frisa ainda mais essa história, porque ele é grave, né? Então ele tem essa taxa de contágio bastante elevada, a taxa de contágio é várias vezes superior do que foi lá o SARS, né? Uma versão do Covid lá dos anos 2000, né? E a verdade é que ele espalha muito rápido. O mundo já tem, a gente vai ver, mais de 800 mil casos de coronavírus, em alguns países numa crescente exponencial, como é o caso ainda da Itália, da Espanha, Irã, Estados Unidos agora, aqui no Brasil, e na China a gente vai ver, já atingiu o pico, né, já estabilizou, e nos outros países ainda não. E quais medidas preventivas precisam ser tomadas para que esse contágio não se acelere. Infelizmente, a taxa de mortalidade na população idosa ou na população que tenha doenças que agravam o caso respiratório, ela é 3 ou 4 vezes superior
às vezes mais do que a população mais jovem ou a população que não tenha, uma população que não tenha doenças pregressas, né? A gente tem acompanhado essas informações via televisão e é impressionante mesmo, né? Quanto esse vírus ele é diferente, né? E isso tem sido divulgado e colocado aí digamos assim, em todos os canais, né? E aí, uma pergunta que o pessoal vem nos colocando é o seguinte, né? Existe em função de tudo isso que você está me dizendo, existe a possibilidade, né? E o que é isso, né? Essa questão do lockdown horizontal ou lockdown vertical? Saindo, já saindo, né? Pedindo um pouco de licença aí em relação às características do vírus, que já é de conhecimento de todos. Mas existe essa possibilidade? Como é que você está enxergando aí, até em função da diferença que é esse vírus aí? Esse negócio começou, como eu disse, lá em Wuhan, né, numa província, depois ele passou para a província, começou numa cidade da província, qualquer cidade é grande lá, né? Wuhan tem 20 milhões de habitantes, para você ter uma ideia. Aí depois esse vírus contaminou a província, ainda era um surto, depois ele contaminou a Ásia, como foi spreadando, foi crescendo na Ásia, virou uma epidemia e rapidamente ele contaminou os 5 continentes. A gente olha essa foto aqui, ela é assustadora em um curto espaço de tempo, e a OMS taxou de uma pandemia. Uma pandemia quando tem características globais, está nos cinco continentes, e os contágios já não têm identificação mais da origem. Então, para combater uma pandemia, o que os governos... Qual é a coisa que mais assusta os governos? Eu vou mostrar aqui os gráficos, vocês vão entender. Toma cuidado, não se assuste com os gráficos, mas olha aqui uma coisa. Desde que começou o amarelinho, no primeiro dia que teve um contágio na China, cresceu o número, foi disseminando, e eles foram tomando medidas restritivas, né? Esse distanciamento horizontal. O que é distanciamento horizontal? Toda a população fica em quarentena, independente que são jovens ou sem doenças pregressas ou idosos com doenças pregressas. Todo mundo fica em quarentena o máximo possível. Para quê? Para evitar uma onda, para que a curva não acelere muito de contaminação e não sobrecarregue o sistema de saúde. Como eu disse, o combate a esse vírus precisa de leito, um leito parecido com UTI, que precisa de características de ter aparelho respiratório. Então, você precisa ter infraestrutura. Então, olha o caso da China, amarelinho. Eles tomaram as medidas de, como lá, isolar Wuhan, depois isolaram a província de Hubei, rapidamente a curva se estabilizou. Você está vendo aí, cresceu rápido, mas parou lá nos 80 e tantos mil casos na China e você não vê mais crescente de casos. Então, significa que a medida de distanciamento horizontal, esse tal de lockdown, vamos chamar de distanciamento, que é a mesma coisa, o lockdown horizontal funcionou. Aí, no caso específico, nas outras cores, infelizmente, que a gente olha aí a Itália e a Espanha, que foram tomar medidas mais tardiamente, a população só foi entender, a população continuou saindo, continuou tendo contágio. Essa curva cresceu muito mais rápido, desde o primeiro dia que teve o contágio até hoje, que é no caso da Itália, está lá quase 2 meses, mas a curva foi num crescente e não encontrou ainda o momento de reversão. E a Espanha, provavelmente, a Itália já passou, obviamente, o número da China, a Espanha está passando, Estados Unidos passou de longe, Estados Unidos, mesma coisa, também, no começo, o Trump e o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, eles achavam que não precisavam tomar medidas de isolamento horizontal. Agora caiu a ficha que precisa
no primeiro momento, precisa tomar essa atitude, porque senão a curva se acelera muito acentuadamente, tá vendo? E olha esse slide aí da direita. O que é esse slide da direita? Se o Brasil progredindo o Brasil similarmente ao que foi no caso da Itália, se a gente não continuar tomando medidas, a nossa curva pode ser muito acelerada, dado que no Brasil a gente também tem a população idosa, o sistema de saúde precisa ser aparelhado para, no momento que vier a onda maior, ter leitos suficientes com aparelhos respiratórios. São esses hospitais de campanha que estão sendo adotados. Então, o que é um lockdown horizontal, o isolamento horizontal? Você isola toda a população no primeiro momento, durante aí, no mínimo 14 dias, 15 dias. Por que você faz isso? Porque esse vírus, com certeza, 85% da população, os mais jovens, os mais resistentes, vai ser que nem uma gripe, né? Às vezes tem gente que nem vai sentir, né? Vai ter a contaminação, vai criar anticorpos e ela, estando em casa, está criando esse anticorpo sem contaminar pessoas que têm alto risco, e pessoas que têm alto risco aí sim vão precisar que o sistema de saúde tenha condição de atendê-los, evitando mortes, né? Então, normalmente, os casos que deram certos, na Coreia do Sul foi assim, você começa com um lockdown horizontal, um distanciamento horizontal, e depois você passa por um isolamento vertical. O que é um isolamento vertical? Você só deixa isolado a população de risco, os mais idosos e os que têm doença pregressa, que podem ser mais afetados por essa consequência respiratória grave, e vai soltando a população gradativamente, e ao mesmo tempo você, com testes rápidos, com testes que em 15 minutos você consegue ver que esses que foram sendo liberados, se eles estão numa fase de disseminar ou não. Se tiver, você traz essas pessoas de volta para o confinamento e deixa os que passam no teste trabalhando. Pegando um gancho no que você acabou de falar, qual o impacto disso hoje do BMG? Eu acho que assim, a grande dúvida né, entendemos aí a questão do isolamento, dos 15 dias, mas assim, do modo geral, o que você imagina hoje o impacto nisso hoje no BMG, nos correspondentes, nos empresários, né, que estão nos assistindo? Como é que a gente imagina isso hoje, Clive? Então, lembra da nossa convenção de final de ano, né? Parece que a Amanda estava adivinhando lá. A gente falava do digital, né? Atender o cliente também na forma digital, na forma remota. Então, você mesmo falou aí que os que estão se virando, eles têm canais digitais, estão atendendo remoto as pessoas, e nós vamos aprender isso rapidamente. A gente é um time aí, sempre fomos um time bastante inovador, resiliente. Então, a gente vai conseguir atender também esse nosso cliente de uma forma gradativamente, num crescente rápido, de uma forma remota, ou numa forma que os agendamentos são feitos em casa, com os aplicativos devidos, com as confirmações via SMS. Para o nosso cliente, ele é o mais afetado, porque são pessoas idosas. E o nosso cliente, mesmo lá no isolamento vertical, a gente tem que se preparar, porque nosso cliente, mesmo voltando as pessoas trabalharem, eles vão ser os últimos a voltar. Então, caberá a gente atendê-los de forma remota nessa fase, né? Atender de forma remota, mantendo aí a produtividade. A gente vai num crescente, já estamos adotando aí e você mesmo está fazendo comunicação, Amanda também, de todos os procedimentos para atender os franqueados, os correspondentes, de forma remota. Nosso cliente precisa da gente. Nosso cliente precisa, né, de crédito. A gente vai falar sobre isso, né? Num momento onde que a atividade econômica, todo o faturamento, todo mundo que vive de bico cessou, todo mundo
todo mundo foi impactado, pouquíssimos setores não foram impactados, você citou alguns, né? Caso de supermercado, caso de farmácia, são mais clássicos que não foram, mas o restante foi mega impactado, a gente vai mostrar aí. Então, o que vai acontecer? Nós vamos resistir, nós vamos inovar, nós vamos colocar o digital, o ofertar remotamente para que a nossa produção não seja afetada de modo brusco. Quem só tem atendimento físico nesse momento, com o tipo de cliente que nós temos, que são acima de 60 anos, na sua maior parte, obviamente, se a gente só tivesse o físico e não caminhássemos para o remoto, a gente ia apanhar muito mais. Mas não vamos, porque juntos a gente vai adotar todos esses... É bem isso que você está dizendo mesmo, né? Essa oportunidade que a gente tem de trabalhar o digital, a gente tem feito para o canal, tanto o canal correspondente quanto o canal franquias, né? Diariamente, uma matinal, né? Matinal para o canal franquias, Bom Dia Corban para o canal correspondente, trazendo à tona a necessidade de utilizar os canais digital, né? E principalmente porque existe uma necessidade da mudança de comportamento, Clive. Porque as coisas vinham, né, de uma certa forma, numa condição. Então, quem trabalha com venda, quem tinha call center, já tinha o hábito de trabalhar com call center, já tinha o hábito de concentrar as pessoas, já tinha o hábito de fazer lá as suas rotinas. Quem tinha loja física, da mesma forma, né, faz o teleagendamento, traz as pessoas, enfim, todo mundo já tinha um modus operandi, por assim dizer. Essa doença, né, parafraseando o ministro, ela veio como um meteoro, né? Ninguém, em tese, estava suficientemente pronto para isso. Quanto mais rápido você entender que a necessidade de mudança, ela é real, ela já está aí, não é uma promessa, não é uma condição, ela já é realidade. Nós não sabemos qual é a curva, até quando isso vai acabar. Você colocou uma coisa que eu achei sensacional, né? Mesmo que tudo volte ao normal, em tese o nosso público-alvo ele vai ser o último a andar livremente. Então, a necessidade de nós mudarmos a forma de pensar é muito interessante. Eu vou dar um exemplo para você, que desde a sexta-feira retrasada, quando começou lá o primeiro sinal de todo mundo fica em casa, eu tive relatos de call centers com 30, 40 pessoas que naquele dia já saiu todo mundo para casa com o computador debaixo do braço para já começar na segunda-feira operando. E teve gente que demorou praticamente uma semana para tomar uma decisão em relação ao que fazer. Então, eu acho que o momento oportuno de você comentar tudo que você falou em relação ao corona, a característica do vírus, é justamente para dar a entender o seguinte, gente, ele está aí, é uma realidade. A gente tem hoje as oportunidades do digital dentro da prateleira do BMG, que a gente tem que utilizar. E quanto mais cedo assumir essa responsabilidade, porque observa também, Clive, que a gente tem falado muito de home office, né, até dentro do BMG, mas é um home office diferente do que se praticava. O BMG começou agora, né, a utilizar o home office, mas o conceito de home office obviamente que é o mesmo conceito, mas é diferente porque muitas vezes você estava em casa fazendo home, mas seu filho estava na escola, sua esposa estava no trabalho, você estava sozinho fazendo home office. Agora a realidade você fazendo home office, seu companheiro, sua companheira fazendo home office, o seu filho junto, então tá todo mundo dentro de casa tendo que adaptar até aquilo que em tese já era conceitualmente conhecido, entendeu? Roberto, chama atenção uma coisa. A gente atende crédito, é a primeira necessidade. Então, a gente tem que estar presente nesse momento. E presente de que forma para preservar os nossos clientes? Presente nesse momento que o nosso cliente tem que fazer o afastamento horizontal e depois vai fazer vertical de forma remota. Ele está querendo que a gente esteja do lado dele, mas de forma que mantenha seguro. E a forma de fazer isso é fazer de forma remota, de forma que a gente consiga atendê-lo, E quem de nós não quer? Eu nunca tinha feito uma palestra remota, eu nunca tinha trabalhado remoto.
mas eu trabalho remoto das 7 da manhã às 7h30, 8 horas da noite. E ponho meu time para ser produtivo. Eu tenho certeza que os nossos parceiros, assim como nós, querem a mesma coisa. Então, bora, gente, bora. Não tem volta. Vamos pegar tudo que a gente tem, interagir, pôr para funcionar o lado remoto, porque o nosso cliente, infelizmente ou felizmente, para preservar a vida, e essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, mas eles precisam da gente. O crédito é a primeira necessidade. Então, vamos atendê-los de forma remota e bora buscar produtividade, bora compensar, porque a gente sempre fez isso. Né? Clive, no ponto de vista de crédito, tá? No ponto de vista de crédito, eu não sei se tem algum estudo histórico sobre isso. A gente pode até avançar alguns slides aí para sair desse front aí do vírus e já falar um pouco mais de crédito. Vou chegar lá. Só rapidinho, então, esse é o comportamento das curvas. Tá. Então, a gente não quer que o Brasil seja igual à Itália, não quer que o Brasil, nesse outro slide, aqui do lado direito, seja igual à Espanha, que está numa curva mais acentuada do que o primeiro. E se fôssemos igual à China, mas não somos, seria fantástico. Mas a gente quer ficar entre China e entre Itália para não ter muita morte no final do dia e preservar vidas. Então é importante esse isolamento primeiro horizontal, principalmente do nosso cliente, e depois o vertical, né? Agora, perfeito. As medidas restritivas aí a gente já acabou. A gente já conhece. Vamos falar do crédito, das oportunidades de crédito que a gente tem, até para a gente poder potencializar aí e atender. Bastante gente perguntando, bastante gente interagindo. E uma preocupação muito grande é o seguinte... E agora? Agora o vírus já está aí, agora já temos aí a questão de qual é o comportamento do crédito. Eu acho que existe uma expectativa, não sei, né? Eu ouvi um comentário hoje na televisão dizendo o seguinte, né? Porque nesse primeiro momento os bancos, nesse primeiro momento eles vão reter crédito, para depois soltar o crédito, aumentando a avaliação de score, aumentando a avaliação, enfim. Porque hoje, o pessoal que está nos assistindo, quando fala de crédito, ele pode estar pensando de duas frentes, tá, Clive? O crédito, obviamente, que a gente oferta para o nosso cliente e o crédito que pode estar disponível para ele amanhã no mercado, se ele precisar de capital de giro, se ele precisar... enfim, o dinheiro vai ficar mais caro, mais barato, vai ficar mais acessível, menos acessível. Dá um panorama um pouquinho pra gente, tanto do ponto de vista para o cliente, nosso cliente do consignado, ou também o ponto de vista do comportamento do banco em relação ao cliente. Tá, eu vou falar assim. Primeiro, só antes, rapidinho, por que é tão impactante o coronavírus, né? Então, como começou na China, a China produz, retroalimenta cadeias de tudo, eletroeletrônico, de tudo que possa imaginar. Como as fábricas pararam na China, você começou por um choque que a gente fala de oferta, né? A China parou de produzir, então as cadeias inteiras começaram a ser afetadas. Depois, como contaminou o planeta inteiro, todo mundo ficou em casa, veio um mega choque de demanda, né? Então, imagina, posto de gasolina, companhia de aviação, hotéis e tudo mais que vocês sabem. E chegou no crédito, né? Não tem como chegar no crédito, porque esse coronavírus pegou as empresas não financeiras alavancadas, mais endividadas do que foi lá na crise de 2008, 2009, né? E as famílias, de certa forma, também com o seu grau de endividamento. Então, é óbvio que as pessoas param de receber, as pessoas que fazem, imagina, que param de receber, as restrições do mercado de trabalho, a perspectiva futura. Então, é óbvio que impacta a economia como um todo e impacta o crédito. Para isso, num momento como esse, que o mundo jamais viu, precisa entrar em cena dois grandes entes. Primeiro, o primeiro grande ente são os bancos centrais ao redor do mundo. Só para completar aqui, olha como foi impactando essa história, né? Isso aqui é um indicador de produção industrial da China. Olha como caiu.
esse gráfico da esquerda caiu, parou de fabricar. Olha como caiu essa despencada. Esse outro da direita é pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Foi um negócio assim assustador, né? Nos Estados Unidos o mercado de trabalho é flexível, as pessoas ganham por hora trabalhada, então o cara para de produzir, o cara para de ganhar, então corre lá para pedir auxílio-desemprego. 3,3 bilhões de pedido de auxílio-desemprego. Olha quão impactante é isso no mundo, né? E aqui vem outros exemplos, né? De o índice de confiança na Alemanha, em tudo quanto é lugar, foi impactado a economia violentamente. Aqui no Brasil, você como citou, só 2 setores azulzinhos aí que são os privilegiados. Olha o restante de setores que acham que vão ter uma queda de faturamento. É muito expressivo o impacto na economia. Então, o governo, olha setores aí, ó, loja de departamento, acha que o faturamento vai cair 70 e tantos %, né? Turismo, 80%. Né? Então, é óbvio que momentaneamente, enquanto a gente não vence esse vírus, os bancos centrais têm que dar liquidez para o mercado o Estado, a União, tem que dar dinheiro, expandir o fiscal, né? Tem que praticamente jogar dinheiro de helicóptero, como a gente fala, para ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas que vivem de bico, dando esses R$600 por pessoa, ampliar lá os programas sociais nesse momento, diferir impostos, né? Não pagar impostos nesse momento, né? Fazer de tudo para que as pessoas e as empresas elas consigam passar, para que a destruição na economia não seja tão drástica, né? Então, eu vou chegar lá no crédito e nas medidas, mas a gente tinha um mundo que a gente achava que ia crescer aí 3%, 3 e pouco. Na verdade, a gente vai ter uma retração de PIB mundial de algo próximo de 1%. Se a gente olhar no Brasil, infelizmente, a gente achava que o PIB ia crescer 2,5% lá no começo do ano. Na verdade, nós vamos ter uma retração de PIB. Então, medidas, eu queria chegar nisso, medidas do governo são fundamentais. Chegou agora, déficit fiscal e investimento. Preservar pessoas e preservar empresas é fundamental. Então, diversas medidas foram tomadas pelo governo. Tem que chegar na ponta essas medidas, né? Então, antecipou 13º do INSS, o aposentado vai receber agora em abril e em maio, antecipou o abono salarial para junho, né? A história dos R$600 para quem vive de bico, né? A ampliar o Bolsa Família, como foi feito, dar assistência para os estados, 88 bi, e assim uma série de medidas tem que chegar na ponta, o mais rápido possível, para as pessoas sentirem um alívio, né? E, ao mesmo tempo, o auxílio para as empresas pagar a folha de pagamento, né? O Tesouro está prometendo aí empresas que não têm um grande faturamento, ajudar a pagar a folha de pagamento, né? Então, essas medidas são fundamentais. O nosso público específico, que o nosso público é um público aí, na maioria, aposentado, então veio uma medida de ampliação de prazo, todo mundo viu, mais um ano, né, de ampliação de prazo, isso ajuda. Há uma promessa que o empréstimo suba de 30% para 35%, tenha 5% a mais, então é um momento que possa ter mais crédito, então alongamento. A taxa do cartão consignado caiu, né, de 3% no INSS para os 2,7%, tudo isso ajuda, né? Então a gente tem que estar sempre auxiliando ali nos refins, dando mais dinheiro, ampliando o prazo, né, ficar esperto em proporcionar esse auxílio creditício, antecipar 13º, do jeito que está, mostrar que o cartão, a taxa foi reduzida, que no empréstimo também a taxa foi reduzida.
e o prazo foi ampliado, né? Nesse momento que possivelmente mas então te respondendo, é uma mistura, né? É uma mistura de ajuda fiscal, e todo o planeta inteiro está fazendo isso. Os Estados Unidos, ele aprovou um plano fiscal de 2 trilhões de dólares. Isso que chama jogar dinheiro de helicóptero. 500 bilhões de dólares para auxílio de empresas maiores, 350 bilhões de dólares para auxílio de empresas menores, um checão de 1.200 dólares por pessoa que tem um rendimento anual abaixo de 70 mil dólares e 500 dólares por criança. Então, guardada a proporção, aqui a gente tem que fazer o mesmo, né? Nesse momento aqui tem que fechar o olho, não tem que dar uma de economista. Agora é hora de investir na vida das pessoas e salvar o maior número de empresas, né? E no nosso público específico, a gente levar essas notícias, né, de taxas menores, de prazos maiores, de estar ao lado do cliente, nos canais remotos, mantendo o distanciamento dele, preservando a vida dele, mas ofertando o que há de melhor de crédito. Tem muita coisa aí que a gente pode ofertar, né? Clive, então nós tivemos o aumento, né, do produtos consignáveis, nós tivemos alteração de taxa, né, nesse primeiro momento. Então isso, no ponto de vista do cliente, a gente tem observado um consumo maior de crédito. A gente já consegue observar um consumo maior de crédito, Clive, nessa primeira semana de extensão de prazo. Como é que você avalia isso? É fácil a gente entender, e nós que atendemos esse público aposentado, vai cair nas costas do aposentado. Imagina, a família do aposentado, todos aqueles que, vários em volta dele vão ter retração, infelizmente, de ganho. Seja os que vivem, né, na economia informal, seja aqueles que vão passar por uma redução de faturamento nas MEIs, nos pequenos negócios. Então, em volta dele, a necessidade de crédito para enfrentar esse problema é num crescente. Então, é hora da gente estar do lado dele, né, com todas essas notícias, e do lado dele que eu falo é no lado que mais no lado de oferecer nossos produtos. Essa é a hora. Nossos produtos são emergenciais que vão ajudá-los, e o melhor jeito de fazer para preservá-los é de uma forma remota nesse momento. E como a gente falou aqui, Herbert, o nosso principal cliente, a gente tem que pensar nele assim como a gente pensa nos colaboradores, né? Óbvio, todo mundo aí lavando as mãos, tomando as medidas adequadas e estando remotamente oferecendo para o cliente essas alternativas. Ele, mais do que nunca, e o em volta dele, mais do que nunca vão precisar, né? E vão precisar aí nos próximos meses, né? A gente sabe, a gente está começando a ver na China, a China foi a primeira, naquele gráfico que eu mostrei lá, ela foi a primeira que a curva estabilizou na China, está tendo uma recuperação econômica, boa notícia, mas é óbvio que ela vai ser gradual. Então, esse cliente vai precisar, sim, de crédito, já precisa hoje e vai precisar. Utilizando o que precisa? Qual que é a estratégia hoje para o correspondente? Se aproximar do cliente, né? Com a taxa mais baixa e com um prazo maior. E você colocou uma característica muito importante hoje do nosso cliente, o aposentado, é as pessoas que orbitam perto dele, né? Então as pessoas às vezes não têm, perderam os empregos, ou na condição de autônomo zerou, né, o faturamento diário. E aí você falou uma coisa que de fato acontece mesmo, isso vai se sobrepor aí ao aposentado, que com acesso ao crédito vai poder disponibilizar esse recurso para a família, para o pessoal que está junto com ele. Então, realmente, eu acho que o momento agora é de integrar, é de estar mais próximo, é de fazer com que as pessoas consigam, digamos assim, que o nosso correspondente, né, se conecte verdadeiramente com o cliente, mantenha a carteira de cliente, faça as abordagens
E principalmente que aprenda a fazer isso de onde estiver, né? Eu acho que essa é a vantagem do Phygital, né? Que você consegue hoje trabalhar com o seu celular, quer dizer, você com o celular à distância. Hoje nós fizemos o lançamento aí, né, da possibilidade de venda via SMS. Já existia isso para os cartões, né, por meio do desktop. Agora você consegue fazer via o aplicativo Meu BMG. Então tudo isso vem para facilitar. E quanto mais rápido a gente absorver esse novo modelo de negócio, eu acho que mais rápido a gente consegue sair dessa situação. No ponto de vista Herbert, e só se me permitir, não tem essa, a ficha já caiu durante aí, no mínimo, vai para esse nosso cliente. Tomara que seja menos, né? Eu não sou expert na saúde, mas eu tenho fé e rezo bastante. Mas esse nosso cliente vai ficar aí, vai ser o último a voltar para preservar a vida dele. Então, vamos embora de forma remota, vamos interagir com os processos, vamos embora, a gente consegue produzir sim, né? Ninguém imaginava, por exemplo, o exemplo do banco, né? 90% do banco está remoto e trabalhando. Sinceridade, esse negócio de trabalhar remoto, a gente trabalha muito mais, né? Trabalha mesmo produtivamente e fala com os times e fala com o cliente e através aí dos meios eletrônicos a gente vai conseguir sim amenizar os impactos de originação, é o que a gente quer, e vamos fazer isso junto, porque o nosso cliente vai ficar afastado, é o que mais vai ficar afastado para preservar a vida dele. Tá chegando o nosso horário. Qual que você considera que foi a medida econômica mais importante tomada até agora? Eu acho assim, nessa hora aqui não tem economês, essa hora a medida mais importante foi vamos usar o fiscal, porque é investimento em pessoas e empresas, a gente tem que preservar vidas agora e preservar empresas. Então, essa hora não é a hora de economista, é a hora do dinheiro chegar na ponta, né? Então, eu acho que a medida como R$600 para a pessoa que perdeu aí os seus bicos, né? Ampliação do Bolsa Família, diferimento de impostos, ajudar a pagar a folha de pagamento, ajuda para a saúde, óbvio, né? Óbvio, tem que dar dinheiro para a saúde, muito, porque os médicos precisam de equipamentos, precisa fazer esses leitos de forma emergencial. Então, dinheiro para a saúde, né? Ajudar as empresas, o dinheiro fluir, né? O Banco Central ele está mandando um projeto de lei aonde o Senado e a Câmara vai autorizar o Banco Central a comprar ativos de crédito, a ele ser o doador de liquidez, não dependendo de ninguém, né? Aí sim a liquidez flui no sistema, né? Os tesoureiros, como eu sou, a gente precisa ter ficar mais, ver a liquidez de uma maneira mais confortável. Então foram várias medidas adotadas pelo lado do Ministério da Economia, pelo lado do Banco Central, e julgo a condução do Ministro da Saúde do Brasil de uma forma bem positiva, né? Ele tem aí adotado com fundamento científico, né? e técnico, medidas, primeiro, desse isolamento horizontal. As pessoas falam, pô, mas e se a gente deixasse todo mundo trabalhar, né? Uma discussão que se fala, puta, eu vou prejudicar a economia se eu não pôr todo mundo para trabalhar, mas eu vou prejudicar muito mais a economia se todo mundo estivesse contaminando mais gente agora e entupisse depois e tivesse mortes numa proporção muito elevada. As consequências futuras da economia seriam muito mais ampliadas do que essas medidas tomadas, tá? Para considerações finais aí, tá? Você considera que o país pode sair melhor ou pior dessa crise? E o BMG, o que você imagina? Assim, para a gente encerrar, já agradecendo aí a sua participação, eu sei que sua agenda é bem corrida. Imagina. O objetivo nosso era mostrar quais são as oportunidades que a gente tem, o impacto do coronavírus no Brasil, qual é a melhor oferta, né? O que está acontecendo de diferente, oferta não, mas qual é a melhor
o que tem sido de melhor aí nesse momento, se é que tem alguma coisa boa. E assim, vista, você considera que o país, né, vai sair melhor ou pior, né? Como é que assim, melhor no sentido assim, mais evoluído, nós vamos aprender, o que nós vamos aprender nesse momento e o que o BMG também está aprendendo com esse momento. Eu acho que esse é o grande desafio, o grande recado que a gente quer dar para os nossos correspondentes, nossos franqueados que estão nos assistindo. Toda crise é um momento espetacular de oportunidade. Ninguém quer ter crise, mas as crises ou as guerras ou os momentos são momentos espetaculares de oportunidade, né? Então, um exemplo, a gente ficava pensando, será que eu fico no digital? Será que o remoto? Será que aquilo? Não tem mais isso, está dado, né? Então, a gente vai fazer isso na pancada, da maneira mais positiva, e a gente vai sair disso tendo muito mais canais a atender o nosso cliente e muito mais produtividade nesse alinhamento, né? Em crise, time aguerrido, time que inova, time resistentes, né? Eu brinco, só os covardes se rendem, e nós somos uns desses. Então, a gente é bicho de não desistir, né? De inovar, de executar, de estar todo mundo, nós vamos buscar essa produtividade. Vai sair muito mais fortalecido, assim, como um todo, né? Como um todo, é uma lição grande aí para muita gente, né? Você mesmo falou aí, quem tem os canais alternativos de atendimento está sofrendo menos, né? Então, isso é um mega de um aprendizado, como integrar, como a gente melhorar tudo isso, né? De uma maneira, como o alinhamento, né? O alinhamento é positivo dos canais, né? Eles são complementares, né? Quando falha um, o outro está presente. A gente ganha muito mais produtividade com todos os canais. Então, a gente vai sair dessa. Esse banco vai fazer 90 anos agora em julho, no final de julho. A gente vai sair dessa, vai sair muito mais forte. E nesse curto prazo, vamos embora, não tem volta. É para funcionar aí os canais digitais, né? Ficar com o cliente de forma remota intensamente. O que a gente oferece para ele é um bem de primeira necessidade. Crédito, nesse momento, é fundamental para milhares de aposentados, milhares do nosso público, e a gente tem que estar lá nesse momento, né? Então, vamos sair muito mais fortalecido, e essa lição vai ficar muito intensa na nossa cabeça, viu? O mundo nunca tinha passado por um momento desse, então é um momento também de inovação, de aprendizado, de execução, de lição, e vamos sair mais fortalecido com certeza. Bom, Clive, muito bom. Bom, quero agradecer de antemão aí a sua participação. Nós tivemos várias perguntas, várias integrações. Esse é o nosso primeiro papo com especialista, né? Que a gente fez aqui. Começamos a criar a ideia da Amanda, então mandar um abraço para a Amanda também, Márcio, enfim, todo mundo que estiver nos assistindo. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Obrigado aí, Gilmar, pela toda a equipe técnica. Fiquem à vontade, pergunte aí, o Gilmar também tá junto, que vocês conhecem. Se vocês quiserem fazer pergunta aí no chat, por onde quiser, passa aí para o Gilmar e para mim que a gente responde, tá, Reto? Estamos aqui à disposição. Perfeito. A gente vai pegar depois aí no chat, aí depois eu mando para vocês e depois a gente retorna aqui. Pessoal, quero agradecer o Papo com o Especialista hoje, Clive Botelho, muito obrigado. Amanhã nós vamos ter uma consultoria para falar sobre fluxo de caixa, como é que eu me comporto agora em relação à queda da receita, se tive queda de despesa, como é que eu me comporto em relação a tudo isso. Então amanhã teremos uma consultoria às 16h falando com a gente sobre como se comportar, como fazer um planejamento financeiro em momentos de crise, tá bom? Então, abrindo, né, esse nosso papo com especialista, nós tivemos o Clive, que falou aí, ponderou as questões do coronavírus, que eu acho importantíssimo, pessoal. É muita informação chegando ao mesmo tempo, a gente precisa realmente muitas vezes saber da onde extrair informação de forma correta, entender o que está acontecendo no cenário mundial, porque isso reflete no cenário brasileiro, e entender as novas oportunidades que nós temos. Então, dentro do nosso produto, dentro do nosso mercado de consignado, existe uma grande oportunidade, obviamente, de se aproximar com o cliente, mas se aproximar de uma forma diferente para muitos de nós aí que
trabalha com loja física, agora a necessidade de entender que o consultor vai estar dentro da casa dele fazendo a venda por meio dos nossos aplicativos, por meio dos nossos sistemas, enfim. Então, é uma oportunidade de reaprender o nosso negócio. Eu acho que todo empresário, nesse momento, está olhando para o teu negócio e falando assim, como é que eu posso me reinventar? O que eu posso fazer de diferente? Tá? É esse questionamento que a gente tem que fazer. Clive, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, fique com Deus. Até amanhã. Sucesso a todos. Um excelente dia e amanhã estamos de volta. Obrigado.